Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Top News. Fechamento de mercado na BMC News. Olha que dia maluco. Enquanto nós tínhamos ali uma terça-feira descolada dos mercados internacionais, o Ibovespa estava curtindo uma bela de uma terça-feira, voltando aos 101 mil pontos, descolado de todo aquele viés de estagnação dos mercados internacionais. Hoje a situação se inverte. Enquanto os mercados internacionais estão caminhando e caminhando bem, agora o nosso Ibovespa está próximo da estabilidade, sem sair muito do lugar. Mas claro, notícia positiva ainda segurando esses 101 mil pontos que são importantíssimos para o nosso principal índice acionário. Eu sou Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar agora nesse fechamento de mercado, as principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas no Brasil e no mundo, também aí várias entrevistas com os melhores especialistas do mercado. Já quero começar, claro, deixando uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação, está acompanhando esse fechamento do mercado, tentando entender todas essas informações que rodam hoje, especificamente nesta quarta-feira, e que são muito importantes para você, investidor. Nós temos uma possível definição sobre o arcabouço fiscal. Será que nós teremos divulgação desse arcabouço ainda no dia de hoje? Fato é que teremos reunião do ministro Fernando Haddad com alguns entes ali, alguns representantes de partidos na Câmara dos Deputados e também no Senado, acompanhados, claro, dos presidentes dessas duas casas legislativas. A reunião do ministro Fernando Haddad com Arthur Lira e os representantes dos partidos na Câmara dos Deputados está marcada agora para 5 horas. Então, será que até o finalzinho do jornal a gente não tem uma ideia do que pode acontecer com esse novo arcabouço fiscal? Já temos algumas possibilidades em discussão, alguns vazamentos que ainda não foram confirmados, mas claro, um pronunciamento oficial do Ministério da Fazenda e uma apresentação formal dessa proposta será definitiva para os rumos do nosso mercado financeiro e também para os rumos da política monetária nacional. Lembrando, na última ata do Comitê de Política Monetária, o Banco Central ressaltou que uma apresentação, uma tramitação, uma aprovação de um novo arcabouço fiscal seria fundamental para reancorar ali as expectativas de inflação que estão sendo cogitadas agora no mercado. E claro, a gente vai trazer tudo isso ao longo do jornal. Eu vou para um rápido giro de mercado financeiro, trazendo as atualizações em tempo real. Lembrando, essas informações, elas chegam a nós em tempo real, então é o mais atualizado possível. Nós temos neste momento o Ibovespa 0,39% de queda. Conseguiu segurar ali um patamar positivo até o meio do dia, ali próximo da 1h da tarde, mas inverteu o seu sinal a 1h30 e agora parece que se acomodou no sinal negativo, se acomodou com essa forte perda para alguns ativos especificamente. O nosso Ibovespa não sofre tanto, nós temos alguns ativos puxando essa variação para cima, não deixando esse Ibovespa cair mais, mas neste momento 0,37% de queda e agora estamos nos aproximando novamente dos 100 mil pontos, 99 mil pontos. Será que a gente volta a esse patamar abaixo dos 100 mil pontos? Teremos de fazer outra festa dos 100 mil pontos? Hoje, 100.807. Lembrando, essa é a cotação atual do nosso principal índice acionário. Podemos esperar ali algumas mudanças até o fechamento do mercado, que será às 5 horas da tarde. Então, na hora que começa a reunião do Haddad com os congressistas ali, com os membros do parlamento, com Arthur Lira, é o horário de fechamento da nossa Bolsa de Valores. Será que se a gente tiver alguma informação, a gente pode ver uma boa oscilação no aftermarket, que começa a partir das 5h30? Deixo aqui também essa provocação para quem está nos assistindo, para ficar ligado, atento em tudo que for divulgado até às 5 horas da tarde e posteriormente até às 6 horas da tarde, que é quando encerramos o nosso programa aqui na grade da BMC News. Neste momento, 100.814 pontos. É uma cotação perigosa, uma cotação que não agrada muito aos olhos dos investidores. No entanto, é o que nós temos para hoje, é o que o Ibovespa está nos apresentando. Fiz essa grande provocação no dia de ontem. Será que a nossa festa dos 100 mil pontos é uma rave que vai durar 2 semanas, todo mundo eufórico, todo mundo escutando uma música alta, bebendo, comemorando, ou vai ser aquela festa de família de terça-feira, depois do serviço,
todo mundo se reúne na casa de um primo, come 2 esfirras, toma uma coquinha e vai embora. Será que, qual será o perfil dessa nossa festa dos 100 mil pontos? Tá rolando desde ontem, não sei se vai durar muito tempo, mas fato é que estamos novamente aqui na casa dos 100 mil pontos, depois de testarmos os 101 mil pontos no dia de ontem e mantermos, claro, esses 101 mil pontos durante praticamente todo o dia de hoje. Quais os principais destaques negativos e positivos do nosso Ibovespa? Temos Qualicorp, 7,46% de queda. Olha só o que uma divulgação de resultados não faz com uma companhia. Não é de hoje que Qualicorp vem sofrendo com o mercado, já perde bastante valor no agregado anual. Se nós expandirmos o dado, a oscilação de Qualicorp para o ano de 2023, nós já temos aqui 36,80% de queda. Então, Qualicorp está sendo muito penalizada nesse comecinho de 2023, mas ora frequenta as maiores altas, ora as maiores baixas, bastante oscilação positiva e negativa por ativo, corrige para cima, devolve um pouco, corrige, devolve, ganha um pouco mais de fôlego e aí vê um dia de divulgação de resultado com 7,46% de queda. Então, a força vendedora está ganhando da compradora, o Qualicorp não está conseguindo se segurar e amplia as suas quedas no ano de 2023. O agregado semanal ainda é positivo. Ontem nós tivemos uma variação muito positiva para o ativo, hoje muito negativa. No entanto, no mês e no ano ainda temos um decréscimo muito significativo para esse ativo. Lojas Renner, Via Varejo, alguns ativos aqui voltados ao varejo também povoam as piores quedas do dia. Destaco Lojas Renner, Via Varejo, Renner com 6,32% de queda, Via Varejo 5,67% de queda, Magazine Luiza 2,96% de queda e temos alguns outros ativos aqui também salteados como Natura, que tem uma partezinha ali de varejo, mais a produção dos seus produtos mais impactada pelo consumo brasileiro, 3,52% de queda e alguns outros ativos aqui também espalhados. Não é um Ibovespa monotemático como era o de alguns dias atrás. A gente tinha um destaque muito positivo para a commodity, a gente tinha um destaque muito positivo para a educação e tecnologia, a gente tinha um destaque muito negativo ali para alguns setores como o setor de petróleo. Hoje a gente tem alguns ativos salteados. Eu destaco, claro, a forte presença de varejo e também aqui alguns ativos voltados à educação. Cogna e Dux estão em patamar negativo, 3,87% de queda para a Cogna e Dux 3,62%. E Ânima, a gente nem fala, não faz parte do Ibovespa, mas ontem despencou, não estava animada, como sugere o nome da ação, o nome da companhia. Então, o setor de educação está olhando para os juros, não vê sinais de melhora no cenário macroeconômico e os resultados também não ajudam, não estão apresentando o crescimento desejável. Então, educação por enquanto estagnada e se não estagnada, perdendo valor. Será que é uma boa hora para investir nesse tipo de ativo? Aí fica a cargo de quem está nos assistindo. Alguns analistas que frequentam aqui a BMC News veem perspectivas positivas para essas companhias, no entanto, dizem que não é o momento, a gente não tem um driver de crescimento a ser apresentado, pelo menos para o final de 2023. Nem aquela suposta volta do FIES seria suficiente para salvar essas companhias, segundo algumas análises. Então, parece que vai ser um ano difícil ainda para o setor de educação. Lembrando, uma formação demora, em média, no mínimo ali 3, 4 anos. Então, resultados a gente vai ver aos poucos sendo apresentados. O que a gente faz hoje em educação tem reflexo mais para frente, traz esse retorno mais para frente. É um setor difícil, é um setor complicado e é um setor que está exposto a muitas variáveis. É o poder de compra do brasileiro, é a questão dos juros aqui no país também, então cenário um pouco mais complicado. Do lado positivo nós temos quem aparece entre as maiores altas? São Martinho, novamente entre as maiores altas. Há muito tempo nós não víamos São Martinho liderando essas altas do Ibovespa. E esse Ibovespa, do lado positivo, está muito disputado. Os ativos ali estão brigando para ver quem vai ser a maior oscilação positiva do dia. Agora a gente já vê algumas oscilações um pouco mais expressivas, 3, 2, 1,5%. Até o meio do dia, essas oscilações elas eram um pouco menores. Então nós tínhamos 0,5%, 0,7%, até 1% de oscilação positiva. São Martinho, 3,51%. Cosan, também voltada ao segmento de combustíveis, uma holding que
detém várias companhias, 2,67%, e agora a Apvida continua esse movimento de recuperação depois dessa proposta de injeção de capital da família controladora da companhia nas operações de Apvida. A gente vai ter um processo de sale-leaseback, cerca de 10 imóveis da Apvida serão vendidos à família controladora e serão, claro, arrendados para a própria companhia. Então ela se livra de um capital que estava represado com esses imóveis, já tem uma injeção imediata de 1 bilhão e 250 milhões de reais no seu caixa e consegue fazer uma equalização, uma estabilização das suas operações em relação à dívida e aos seus custos financeiros, que estão sim muito altos. Então essa notícia foi vista com bons olhos pelo mercado, foi muito positiva. Ontem o ativo disparou e hoje continua o ritmo de alta, 2,66% no dia de hoje. Raízen, então alguns setores de distribuição de combustível, de combustíveis alternativos, como é o caso dos sucroalcooleiros, estão se desempenhando de forma até muito positiva no dia de hoje. Alguns setores mais voltados ali aos combustíveis tradicionais, como é o caso de 3R Petróleo, como é o caso de PetroRio, como é o caso talvez de Petrobras. Tivemos uma notícia muito importante agora há pouco. Será que alguma coisa mudou para esse ativo? Esses sim estão em patamar negativo. E agora a gente vai, claro, para o nosso Ibovespa na variação por volume. Qual o volume de negociação desses ativos? Quem está puxando para cima ou para baixo o nosso principal índice acionário? Então nós temos do lado negativo Bradesco, muita oscilação, não no número ali bruto da negociação dos ativos, do preço do ativo, mas sim muita negociação financeira, 537 milhões de reais negociados hoje para o ativo de Bradesco. Então 0,39% de queda ainda, mas muito volume financeiro, muita negociação para o ativo de Bradesco. B3AS3 também 2,25%, então alguns ativos aqui também do setor financeiro. Destaque para B3, destaque para Banco do Brasil do lado negativo. 3R Petróleo, como eu mencionava, caía mais de 3%, mas agora nós tivemos a Petrobras reiterando que os processos de desinvestimento que já foram assinados, eles não devem ser convertidos, eles não devem ser reavaliados. Então isso impacta muito positivamente o ativo de 3R Petróleo, que tem já um acordo firmado com a Petrobras para adquirir o Polo Potiguar. Então o Polo Potiguar, um dos grandes fatores de crescimento, uma das grandes avenidas de crescimento para a 3R Petróleo, que já vinha sendo cotado ali na oscilação dos ativos, já vinha sendo precificado no valor de mercado. Ele entrou em xeque, ele entrou em dúvida nas últimas semanas por conta de algumas mudanças estruturais na gestão da Petrobras, e agora a Petrobras vem a público dizendo que os acordos firmados, os acordos já assinados, eles não devem ser revistos. No entanto, acordos que não foram assinados, eles sim serão reavaliados. Então, nós levantamos essa grande dúvida sobre novos processos de desinvestimento, mas o mercado já trabalhava com essa possibilidade desde a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva e também a indicação de Jean Paul Prats para a presidência da companhia. Vamos agora para um rápido giro de notícias, antes de ir ali para, claro, as nossas entrevistas propriamente ditas. A Caixa Econômica, e olha só que notícia curiosa, anunciou que cerca de 1.300 funcionários da empresa terão de devolver valores referentes à participação nos lucros da companhia. Essa medida se aplica aos funcionários de cargos de gerência ou cargos superiores que receberam esse valor de forma antecipada no ano passado. Diretores e vice-presidentes da companhia não vão receber remuneração variável referente ao último ano, já que o banco não atingiu a sua meta de resultado. A decisão alinha o cálculo feito pela gestão anterior, que pagou o valor adicional como uma forma de incentivo. A necessidade de devolver o dinheiro gerou, sim, muita insatisfação entre os funcionários da Caixa, agora presidida por Rita Serrano. A PLR foi creditada na última sexta-feira, dia 24, a 85 mil funcionários da Caixa, ou seja, foram 85 mil pagamentos a esses funcionários. No entanto, apenas 1.300 terão de devolver esses valores à companhia, já que os resultados financeiros não foram atingidos nesse ano de 2022. Bem curioso e, claro, gera muita insatisfação. Você aí que nos acompanha diariamente, ficaria satisfeito de ver a sua PLR devolvida para a companhia? Você acabou de receber na sexta-feira, já na quarta-feira seguinte você tem que devolver esse valor. Lembrando, esse valor
valor ele não vai ser devolvido de forma imediata, ele vai ser descontado aos poucos dos pagamentos mensais a esses gerentes ou cargos superiores, 1.300 funcionários que terão de devolver esses valores. E a Eletrobras propôs um gasto de 88 milhões de reais com pagamento a diretores e conselheiros. O valor, se aprovado pelos acionistas, será 708% superior à remuneração total paga no ano passado, ou seja, teoricamente um aumento de 708% aos diretores e aos conselheiros da companhia. Esse não é um aumento real, claro, esse aumento vai ser distribuído, mas o gasto com os salários desses diretores e conselheiros será aumentado, pelo menos pela proposta, em 708%. A companhia explicou que até junho de 2022, a estratégia de remuneração dos administradores era definida exclusivamente pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Mas com a privatização, a empresa passou a ser uma companhia aberta, sem controlador definido, o que impôs à sua administração novos desafios associados à sua reestruturação. Então, claro, não é mais uma companhia estatal, é uma companhia privada e propõe agora aos seus conselheiros, à sua assembleia, esse aumento de 708%, cerca de 88 milhões de reais de remuneração a diretores e conselheiros. Uma notícia positiva, você que é acionista de Eletrobras, quero saber, claro, tem muita gente que entrou na companhia com aquela privatização, com aquele processo, inclusive facilitando a entrada de pessoas que comumente não investem no mercado financeiro. É uma notícia positiva, uma notícia que agrada aos investidores. Claro, não tem que agradar investidor, tem que trazer resultado, mas eu gostaria de saber, claro, a contribuição das pessoas que estão nos acompanhando neste momento. E a incorporadora Gafisa, olha só, Gafisa novamente por aqui, novamente no nosso noticiário, apresentou um prejuízo líquido de 3 milhões e 700 mil reais, queda de 107%, revertendo um lucro de 49 milhões no mesmo período do ano passado. Então, nós tínhamos um lucro de 49 milhões no ano passado e esse lucro ele foi revertido em um prejuízo para este ano. O EBITDA foi negativo em 95,2 milhões, recuo de 167% no ano contra ano. Apesar das quedas desses dois indicadores, a receita líquida da companhia somou 325 milhões e 800 mil reais entre outubro e dezembro de 2022, um crescimento de 46,6% ante o final de 2021. Já a margem bruta da Gafisa caiu 9,9 pontos percentuais, quase 10 pontos, para 2,5% entre os 4 trimestres. Então, uma margem de 2,5% não parece, ao mercado pelo menos, uma margem interessante. Inclusive, eu vou ter que procurar aqui no meu mapa, mas eu tenho as oscilações de Gafisa aqui já separadas no nosso Profit Pro da Nelogica. Gafisa, neste momento, caindo 6,62%. A gente vai para um rápido intervalo, na volta temos entrevistas e, claro, mais notícias, atualizações sobre o mercado financeiro em tempo real. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com.
Fala time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e, é claro, faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta, te espero lá. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. Estamos de volta com o Top News, fechamento de mercado na BMC. Temos aqui a participação de todos vocês, bastante gente compartilhando, participando do nosso jornal de hoje, do nosso fechamento. Mandem as suas contribuições. Estão posicionados em algum desses papéis que está disparando ou despencando no dia de hoje? A gente tem bastante papel despencando, hein, gente? Então, cuidado aí com o mercado, com essas oportunidades. A ação caiu demais, não tem mais para onde ir. A gente tem que aprender que no mercado o fundo do poço tem porão, então sempre dá para cair mais um pouquinho. Eu tenho a minha frase aqui que eu sempre repito, sempre digo a quem nos assiste: às vezes você não está pegando uma faca caindo, mas sim uma motosserra a 200 km por hora. Então cuidado com os seus investimentos. Olhem bastante para os resultados das companhias, para as operações e não só para as análises que aparecem no YouTube, até o pessoal que aparece por aqui. A gente traz os melhores especialistas do mercado, mas é para provocá-los e para gerar essa curiosidade, para procurarem mais sobre a companhia e tomar a sua decisão de investimentos. Não tem receita de bolo por aqui, então sempre vem gente falando: pô, mas o Gabriel, ele trouxe um cara pela manhã falando mal da companhia e agora um cara de tarde falando bem da companhia. É justamente para isso que a BMC existe, trazer as diversas opiniões que existem no mercado e não dar a receita de bolo pronta para você. A gente não tem receita, a gente não tem lado, a gente não tem opinião, a BMC News não tem carteira de investimento, a gente está aqui só para trazer informação e, claro, interagir com vocês, porque é sempre um prazer enorme bater um papo com quem está no nosso chat. Nós temos o Edson também por aqui, ó. Edson Fuzzi, eu acho que esse é o seu nome. Se eu estiver pronunciando errado, eu me desculpo. Mas o Edson participando, tem o JD também mandando as suas mensagens, o MPK mandando um dardinho, eu não sei o que isso significa, mas o MPK mandando aí o seu emoji. O MPK está aqui todos os dias, é sempre um prazer recebê-lo e um prazer também conversar aqui pelo chat. A gente interage pouco, mas eu tento fazer as melhores interações possíveis, olhando para o chat, pegando as dicas de vocês, pegando aqui o que vocês estão pedindo, o que estão demandando e, claro, repercutindo aqui no nosso programa. Tem gente mandando aqui, ó, Sérgio Rocha, novamente na nossa programação. Sérgio Rocha está bem participante aqui, ele está sempre por aqui. A primeira vez que eu tive contato ali, pelo menos foi há alguns dias atrás, acho que gostou da nossa programação, então seja muito bem-vindo. Não sei se está há mais tempo, mas claro, se eu tiver cometido um erro, peço perdão, mas é sempre um prazer tê-lo por aqui. Já há alguns dias que participa de todos os nossos programas da manhã, da tarde, da noite, está sempre por aqui. O Ivan também mandando as suas contribuições
E o Sérgio Rocha mandou um superchat, é isso? Olha, apareceu aqui um rosa na minha tela, gritando um pop-up, falando que o Sérgio mandou um superchat, falando que após eu pagar o Uber para o cidadão daí, dito Alexandre, nosso operador de áudio e imagem que fica aqui no Switcher na hora do trader, esse vai para você. Olha só, será que eu vou de Uber para casa? Olha só, R$55, eu agradeço imensamente. Não precisa dessas contribuições, mas sempre um prazer receber esse carinho de quem nos assiste. R$55, acho que dá para pegar esse Uber aí, se não chover em São Paulo, porque São Paulo caiu 3 gotas, o Uber, ele quadriplica o seu valor. Será que o MobZap SP, o aplicativo da Prefeitura de São Paulo, vai conseguir resolver esse problema? Aí a gente tem algumas dúvidas, mas o aplicativo já está funcionando. Um dos 2 melhores quadros da BMC News. Qual é o outro? Quero saber também qual a sua opinião, qual o outro melhor quadro da BMC News. Será que o Top News está nesse ranking? Eu ia ficar muito lisonjeado. Quando vai para a TV? Dia 15 de maio. Já temos data, já estamos cravados. 15 de maio estaremos na TV fechada. Então, nós estamos já gritando aos 7 ventos. Depois da imprensa ter descoberto, claro. Eu não gosto dessa imprensa, não gosto de jornalista. Jornalista, ele fica buscando essas informações. Quando divulga, a gente tem que divulgar. Então, dia 15 de maio, estaremos na TV fechada, conto com a participação de todos na nossa estreia. Eu acho que eu vou até comprar um terno novo para esse grande evento da BMC News, entrando na TV fechada. Olha só que grande salto para o mercado financeiro brasileiro. Não é só porque a gente, se fosse qualquer TV de mercado financeiro, trazendo informações em tempo real, eu ficaria muito feliz, porque é um grande salto para o mercado que ainda é muito incipiente no Brasil, mas como é a gente, eu fico mais feliz ainda. Então, estaremos dia 15 nas melhores TVs aí do Brasil, em todas, teoricamente, todas as operadoras. Ainda temos aí algumas coisas a serem acertadas, se não, no dia 15, a gente vai entrar no dia 15, não tem jeito, não tem escolha, dia 15 mesmo, data limite. Como eu mencionava, o Ibovespa chegou a oscilar próximo, ele tentou achar a estabilidade até virar o sinal durante o nosso intervalo comercial, foi ali a 0,03% de oscilação negativa, mas retornou a esse movimento de queda. Olha só, 0,08% de oscilação negativa. Será que o Ibovespa vai conseguir sustentar, se não a estabilidade, o patamar positivo no dia de hoje? Ia ser uma alegria daquelas, ia ser uma bela de uma alegria, 101.100 pontos, então esse é o patamar atual do Ibovespa, voltamos aos 101 mil pontos e nos destaques positivos e negativos a gente não tem muita mudança. A Qualicorp agora que reduz um pouco as suas perdas, 6,97%, mas ainda próxima aqui dos 7% de queda. A Qualicorp sofrendo bastante nesse comecinho de ano, nesse mês de março, principalmente perdeu bastante valor. Lojas Renner Via Varejo são alguns ativos aqui que formam essa parte negativa do nosso Ibovespa, quem faz essa pressão negativa no nosso principal índice. Do lado positivo, nós temos a Apivida continuando esse movimento de alta, mais 4% de alta. A gente já fechou bem no positivo ontem, mais 4%. O ativo estava assim muito pressionado. Tinha gente que estava dando all-in em Apivida depois daquelas fortes quedas do mês. Quem estava falando sobre essa estratégia, se aplicou a estratégia, a gente nunca recomenda fazer isso. Pelo amor de Deus, não tomem riscos desnecessários. Mas está feliz, ó, a Apivida recuperando um pouco, 4,56% de alta no dia de hoje. No entanto, é importante ressaltar que no mês tem 38% de queda, ou seja, só no mês de março caiu 38%, quase 39%, e no ano 45,87%. E agora para um outro ativo que está em forte destaque, agora do lado positivo, no dia de hoje, nós temos a Ambipar, que também apresentou seus resultados e tem um bom desempenho no mercado no dia de hoje. A companhia reportou alta de 74,6% na receita líquida no trimestre para 1 bilhão e 200 milhões de reais. Os investidores também viram um aumento de 34% nos investimentos do CAPEX da companhia no mesmo período, passando de 178 milhões e 300 mil reais para 238 milhões e 900 mil reais, enquanto a margem bruta recuou 1,1 ponto percentual, chegando a 32,6%. Uma das linhas de negócio com maior participação nesse salto da receita foi a recém-incorporada Rich O'Brien. A consultoria foi responsável por 14,2% de toda a geração de receita líquida no trimestre. A alavancagem da empresa chegou a 2,98 vezes, e aí a gente fala, claro, da relação dívida líquida e EBITDA, o que representa um crescimento de 0,46
vezes. Então a gente tem aí um crescimento de 0,46 de crescimento nessa alavancagem, nessa proporção de dívida líquida EBITDA. A dívida líquida por si só, ela saltou 122,8% de 1,87 bilhão, 1 bilhão e 870 milhões de reais para 4 bilhões e 180 milhões de reais nesse mesmo período, fruto, claro, da forte tese de crescimento inorgânico da companhia, com atenção especial ao alto custo de capital. A companhia se diz mais criteriosa nos investimentos para 2023, segundo o comunicado, até ponderando aí a atratividade do retorno sem comprometer o seu balanço. Então a companhia nesse ano de 2023 deve tirar um pouco o pé. Será que vai tirar todo o pé ou só vai desacelerar esse processo de crescimento inorgânico? A gente vai ter que esperar para ver. A gente já tem algumas dicas aí dos diretores da companhia na call de resultados, mas claro, para tirar algumas dúvidas sobre esse balanço especificamente e por que a companhia está aqui ganhando 7,63% de valor no dia, R$ 20,58. Nós tivemos um gap de abertura, nós tivemos uma valorização ao longo do dia, então abrimos um pouco acima do fechamento de ontem e continuamos a agregar valor para o ativo de Ambipar de AMBP3 Ambipar aqui na Bolsa de Valores, 7,37% de alta neste momento, próximos aqui do fechamento do mercado. Falta meia horinha para a gente encerrar essas operações. E para falar um pouco sobre o ativo, eu gostaria de convidar Vinícius Piscinini, analista da Quantitas, analista da Quantitas, aqui a nossa programação. Vinícius, é um prazer recebê-lo novamente aqui na nossa programação. Agradeço imensamente por ter aceito nosso convite de última hora. Foi nos 45 do segundo tempo, mas agradeço imensamente. Obrigado pelo convite e espero conseguir responder as dúvidas de vocês. Maravilha. Vinícius, a gente viu certa divisão no mercado. Algumas pessoas não interpretaram de forma tão positiva o resultado da Ambipar na divulgação, mas a reação do mercado foi imediata. A gente abriu com leilão, o ativo ganhou bastante valor, está subindo 7%. O que gerou essa dúvida? A questão da alavancagem da companhia, essa dívida líquida da companhia de 4 bilhões de reais. Isso é uma grande preocupação para a empresa? Ou a forte geração de caixa, ou essa tese de crescimento, que é a tese adotada neste momento para a Ambipar, elas justificam e até ofuscam essa forte dívida? É para se preocupar ou está sob controle ainda e não é um problema para a companhia? Porque a gente vê que o mercado está reagindo de forma positiva. Eu acho que no momento que a gente está assim, dívida é um ponto de preocupação para qualquer companhia, mas a Ambipar, acho que tem algumas peculiaridades dela que tornam o número menos preocupante do que ele soa, né? A primeira peculiaridade é que ela já mostra a dívida após a captação do SPAC da HPX, que entrou cerca de 600 milhões de reais na companhia, algo em torno disso que vai ajudar bastante a companhia atravessar esse período um pouco mais turbulento de liquidez. Teve um outro movimento também importante, que foi a companhia, um pouco antes do caso da Americanas, tinha feito uma captação relevante na época para recomprar uma das dívidas mais caras, e a companhia optou, dado esse momento de menos liquidez, em que o mercado costuma dizer, né, que quem tem dinheiro é rei, cash is king, segurar esse dinheiro em caixa. Então, apesar da companhia apresentar um valor de dívida bastante elevado, né, é uma dívida que faz jus ao seu EBITDA, né, a companhia apresentou um número de 3 vezes EBITDA no número do quarto trimestre, 2,98, e agora com o dinheiro do SPAC cai para 2,5, então não é nada alarmante. E eu acho que outro ponto que é importante compartilhar aqui é a natureza do CAPEX da companhia, né, que diferente da maioria das companhias, é uma empresa que faz CAPEX por projeto, né? Então pode ser que essa dívida ou esse balanço mais apertado, esse período de maior estresse, seja um período em que a companhia tenha que frear um pouco sua liquidez, escolher, às vezes, deixar um projeto menos rentável, não tocar à frente, mesmo que fosse desejo da companhia, para passar por esse período mais estressado e não fazer esse CAPEX, mas o dispêndio de capital está na mão da companhia, né? É uma companhia que faz o dispêndio primeiro e depois recolhe ao longo de 5 anos, pelo menos no negócio de ESG, que é onde
consome mais CAPEX, ele tem essa natureza de contrato, então meio que fazer ou não esse CAPEX está na mão da companhia, e a parte inorgânica a gente não precisa nem comentar aqui, que está totalmente na mão da companhia comprar ou não algum concorrente, algum outro tipo de negócio que ela julgue necessário. Então, na minha visão, a dívida sim é um ponto de atenção, a gente tem que olhar com cuidado, mas a companhia vem dando sinais muito claros que está preocupada com isso, que não vai cometer nenhuma loucura e que já vem endereçando esse ponto. E também, como falou no call 2023, a gente deveria ver um ano de CAPEX já muito mais moderado, algo muito mais próximo da manutenção da companhia e talvez alguma coisa de crescimento orgânico e novos projetos, mas nada que mude a alavancagem da companhia. Então eu acredito que é um ponto de atenção, mas a nós não preocupa, dado que o caixa também está bem robusto para fazer frente pelo menos aos vencimentos de curto prazo que ela tem. Maravilha, e a gente vê o mercado subindo bastante, tendo esse otimismo. E especificamente, o que foi mais recompensador aqui para o investidor, o que foi mais animador? A gente falou sobre essa questão da dívida, que pode ser uma preocupação ou não, e você mencionava essa estruturação da companhia para justamente crescer inorganicamente, gerar caixa, tá conseguindo ali incorporar bem essas adquiridas. O que gerou esse fulgor, essa animação geral do mercado? 7% de alta, foi muito acima das expectativas. Teve alguma informação salteada que brilhou ali aos olhos dos investidores? O que está mais animando na tese de Ambipar? Essa facilidade de incorporar as adquiridas, como que você está interpretando essa alta? Eu acho que são alguns pontos que chamam a atenção. Assim, primeiro, eu acho que é o ponto o primeiro ponto que a gente estava falando do caixa e da liquidez, ele veio num patamar positivo, né? A gente não viu nenhum estouro de common e a companhia com muito dinheiro em caixa, muito líquida, né? Para atravessar esse período de turbulência. O segundo ponto, acho que sim, veio um pouco acima das expectativas em EBITDA, tá? O pessoal do sell-side tinha números abaixo dos 350 que a companhia entregou. Então a companhia surpreendeu positivamente na rentabilidade do negócio, o mercado. E eu acho que o terceiro ponto que também age de maneira positiva é que nesse trimestre a companhia conseguiu mostrar muito mais o valor do seu negócio na mensagem da companhia. Ela conseguiu abrir mais dados e mostrar o que era realmente uma preocupação do mercado, abrir um pouco mais esse CAPEX, disse, olha, eu estou gastando dinheiro nisso, é para crescer assim, explicou um pouco a maneira que ela ganha dinheiro, e eu acho que isso também ajuda a tranquilizar um pouco o investidor. E por fim, né, uma companhia que veio sofrendo muito no preço, acho que tem várias outras também que sofreram e quando acaba entregando um número um pouco acima do que esperado, ou que não o que o mercado esperava, né? Uma piora do negócio acaba tendo uma reversão de preços um pouco mais forte do que o comum, se fosse uma empresa muito bem precificada, né? Nossa visão me para que ela é uma companhia mal compreendida, tem muito espaço ainda para o pessoal, para o investidor entender o seu valor, né? Dar o devido valor à companhia que existe hoje, e a gente acredita ainda que tem muito espaço para crescer, né? Então, eu acho que esses 6% de ontem, 8% de hoje, ou 7% agora que está no mercado, ele ainda não reflete o valor da companhia. Essa companhia já chegou a valer em valor de tela R$70, se eu não me engano, e hoje, se você descontar o valor da Ambi lá de fora, você vai ver que o negócio do ESG ainda está tradando um valuation bastante deprimido. Maravilha, especificamente eu trouxe aqui um mapa de Ambipar para demonstrar essa oscilação desde 2020. Nós tivemos uma bela disparada ali ao finalzinho do ano de 2020, chegamos exatamente aqui aos R$ 70,94, topo histórico da companhia, e agora vimos desde 2021 essa
depreciação no valor do ativo da ação, especificamente de Ambipar, mas a companhia vem apresentando essas aquisições, vem apresentando esse crescimento, essa boa geração de caixa, então nós não temos uma deterioração, pelo menos para as operações da companhia. O cenário macroeconômico pode estar dificultando, claro, um pouco a vida aqui do investidor de Ambipar. Neste momento, R$ 20,59, bem longe dos R$ 70,94. Nós temos praticamente aí R$ 50 para cada ação de decréscimo nesse valor. Se eu puxar aqui a oscilação até este momento, nós temos quase 70% de queda desde o topo histórico. Então, você mencionava justamente essa posição da companhia, essa posição até confortável de caixa, de geração de receita. E aí a gente tem um ano de 2023 que, segundo a Call dos Resultados, ele deve ser um pouco mais contido pelos custos financeiros. O juros está muito alto, é difícil captar dinheiro a mercado. E aí eu gostaria de saber de ti quais as perspectivas para esse ano de 2023 e se essa situação se estender, o que a companhia vai fazer com esse caixa? Está gerando caixa, vai passar por um momento difícil, mas quitar a dívida não vale, porque o juro está muito alto. Então não vai funcionar você antecipar a quitação de dívida. Segundo a companhia, não deve ir a mercado para grandes aquisições, só aquisições pontuais, caso surja a oportunidade. O que a gente pode ver a companhia fazendo com essa geração de caixa, com esse caixa que vai estar aí dentro do bolso da Ambipar? Você tem alguma boa perspectiva para onde a companhia deve se direcionar? O que ela deve fazer nesse tempo em que as aquisições devem dar uma desacelerada e não vale a pena antecipar a dívida? Como que está essa visão? Eu tenho a impressão que a companhia tem muitos projetos ainda que ela pode fazer um crescimento orgânico, e ela comprou vários tipos de serviços que ela pode ajudar a crescer dentro do ecossistema Ambipar e teria espaço, ou tem espaço, para crescer bastante organicamente. Para isso, ela precisa da geração de caixa que ela vai ter e precisa de algum espaço no balanço. Eu acho que a operação norte-americana dela começa ou pode ajudar a gerar esse caixa. Ela pode, a partir de agora, que eu não sei o quanto vocês acompanharam, mas listou a Ambi lá fora, né, na Nasdaq, então ela pode acessar novos bolsos, talvez trocar alguma dívida emitida aqui no Brasil por uma dívida emitida lá fora com custo mais baixo e talvez com cláusulas financeiras mais frouxas, né, que permitam a companhia a voltar a investir e a crescer mais fortemente dentro desse escopo, né? O Rafael, que é o CFO da empresa de response lá fora, ressaltou bem também que a companhia hoje, na parte de response, já tem 70% da receita em moeda forte, né? Então, quando a gente fica olhando, às vezes, a crise no Brasil e Ambipar, o quanto é afetado, o quanto não é afetado, a gente deveria lembrar e pôr em contexto isso, que a companhia tem uma boa parte da sua receita, quando olha consolidada é menos do que esse valor, mas que é gerado fora do país, e uma boa parte disso é gerado na América do Norte, basicamente Estados Unidos e Canadá, que são países que estão numa situação também diferente do Brasil e conseguem dar uma estabilidade para esse resultado. E não sei se quando foi atentado, mas a companhia nesse trimestre voltou a mostrar um gráfico de retorno sobre capital investido na companhia, né? E ela traz dentro dessa métrica, ela traz a métrica do número cru, que é o 14%, que é o número que considera o intangível, considera o prêmio que ela pagou pelas companhias adquiridas, seja pelo controle, seja porque o controlador queria, e mostra também qual é o retorno que essas companhias davam para o controlador antigo, né, que é o 30 e poucos por cento, que seria mais ou menos a métrica de retorno do investimento orgânico, ou retorno marginal que ela teria. Então eu acho que tem muita oportunidade para a companhia crescer esses negócios e conseguir retornar 30%, 35%, que é o número que ela trouxe ali ao capital dela, o que é mais do que suficiente para bancar um juro alto. Só que para isso ela precisa de cláusulas financeiras talvez mais frouxas e talvez precise gerar um pouco de caixa, por isso que ela está com um discurso um pouco mais tranquilo. E talvez a parte do inorgânico é porque ela já montou o ecossistema que ela precisava, e com o Whit O'Briens agora entrando no quarto trimestre, ela tem bastante oportunidade para explorar ali no L3. Então, o Whit O'Briens, 14% da geração de receita, né? Então, bem significativa no balanço da companhia e abre bastante oportunidade. E é um negócio bem complementar, né? O Whit O'Briens é um negócio que ele
ele é muito mais de consultoria, e essa consultoria ela contrata outras empresas para fazer o que a Ambipar fazia, né? E hoje, no número ali, você falou bem, é 14% da receita da Ambipar, mas a parte de L3, que eles chamam, né, que é a parte de resolver o problema, o Ito Brands ela geralmente diz como resolver o problema, contrata alguém para resolver. A receita que fica nessa parte é 7 vezes maior, se eu não me engano. É um número nessa ordem de grandeza do que a parte de L1 e L2, que é o que o Ito Brands permite. Então, o Ito Brands poderia abrir espaço a indicar a Ambipar como um desses prestadores de serviços preferenciais e muito espaço para crescimento orgânico na América do Norte. O Ito Brands está no Brasil também. Poderia ajudar bastante a crescer o retorno da companhia, até rentabilizar melhor esse capital que a companhia vem fazendo nos últimos anos, vem investindo, aumentar o retorno sobre esse capital. Então, é uma oportunidade, é um ativo muito interessante quando na mão da Ambipar, acho que pode gerar bastante sinergia de receita. Maravilha, gostaria de agradecer imensamente a sua contribuição, esses esclarecimentos, sempre muito importante para a BMC News e para todo mundo que nos acompanha, ter essa dimensão um pouco mais apurada dos resultados divulgados pelas companhias. Seja sempre muito bem-vindo, Vinícius Piscinini, analista da Quantitas. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, eu que agradeço o convite da BMC e a gente que está sempre de portas abertas para auxiliar quando precisar. Maravilha, e a gente já deixa um convite aqui para a Ambipar participar do BMC Business. Vou tentar conversar com a companhia. Quero saber se vocês que estão nos acompanhando neste momento receberiam de braços abertos um programa diretamente ali com o C-Level da Ambipar, CFO, CEO ou também o diretor de relações com investidores. É algo que lhes agrada? Eu estou aqui para servir à vontade do público, servir à vontade de vocês. Então, mandem as companhias também que vocês sempre querem ver mais no BMC Business. Lembrando, é um programa que vai ao ar todas as terças-feiras, a partir das 18 horas da tarde, e recebe o C-Level, os diretores das principais companhias de capital aberto no país. Será que a Ambipar pode ser uma delas? Eu tenho aqui uma agenda já antecipada, será que já está nessa agenda? Quero saber se vocês receberiam com bons olhos aí, uma entrevista com a Ambipar. A gente quer receber todas, mas infelizmente o nosso tempo é curto, a nossa agenda é limitada. Quero saber, Ambipar agrada para um BMC Business? Deixa aqui nos comentários da nossa programação. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta, fechamento de mercado. A gente está aqui, faltam 12 minutinhos para encerrarem as operações no Brasil e no exterior. Então, na volta, nós trazemos as atualizações. Ibovespa virou, está em patamar positivo. O que será que aconteceu? Depois do intervalo, a gente comenta sobre isso. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Quer conhecer um pouco mais sobre as principais empresas de capital aberto no mercado brasileiro? O BMC Business é o lugar certo. Toda terça-feira eu tenho um encontro marcado com você aqui na programação da BMC News. Estamos de volta com o fechamento de mercado, Top News na área, trazendo, claro, as principais informações do mercado financeiro. Virou, hein?
Capotamos o Ibovespa, voltamos ao patamar positivo, 0,82% de queda e agora virou com força. Viemos aqui desde daquela virada ali no meio-dia, 1h, a gente estava em patamar negativo, pouco negativo é verdade, 0,3%, 0,4%, 0,6%, chegamos ali próximos de 1% de queda e agora viramos essa força, 0,75% de alta para o nosso Ibovespa, engatando o quarto pregão seguido de alta. Nós tivemos a sexta-feira com o Ibovespa oscilando de forma positiva. Nós temos aqui as informações, claro, de um dia no Ibovespa, depois de perder aquela margem ali na quinta-feira. Assustou, hein, rapaziada? O negócio não ficou muito legal. Nós temos alguns dias de oscilação positiva para o nosso Ibovespa, 101.873 pontos. Ainda nos 101 mil pontos, a gente não tem força para sair dessa margem por enquanto, mas estamos próximos, 101.873, 0,68% de alta. Principais destaques positivos, a Apvida 5,70%, nós temos neste momento uma forte alta para o ativo de Apvida, continua agregando valor depois de algumas notícias bem favoráveis à liquidez da companhia, aos caixas da companhia, que vem enfrentando alguns problemas com alavancagem, também as suas perspectivas de margem. Nós tivemos uma redução nessas expectativas de margem para o longo prazo. O mercado não gostou depois da divulgação dos resultados, o ativo perdeu bastante valor e agora, pelo segundo dia seguido, ganha valor e ganha com força. Ontem nós tivemos quase 20% de alta e hoje 5,70%. São Martinho também em patamar positivo, 3,91%, e agora sim a gente vê algumas oscilações positivas com mais ênfase, com mais força. Raízen, Cosan, CSN também 2,36% e Vibra Energia 2,14%. Petz, Embraer e Ambev formam esse grupo das maiores oscilações, lembrando em percentual, não em volume transacionado, não em volume de negociações. Destaque interessante, até curioso, para a Ambev, que depois do pedido de recuperação judicial de uma das suas principais concorrentes aqui no mercado brasileiro, se apresentou ali um desempenho bem positivo, tanto ontem quanto no dia de hoje. Então, Ambev ganhando valor, ganhando bastante valor neste momento. Do lado negativo, quem apresenta aí as piores quedas do dia, Qualicorp, mesmo com essa virada no Ibovespa, parece que não virou o humor de quem está operando aqui. Qualicorp, 6,72% de queda, ainda próxima dos 7% de oscilação negativa. E agora a gente está indo de um lado para o outro, e vocês estão vendo que essa força compradora e vendedora está disputando para ver quem vence no final das contas. A gente tem poucos minutos para o fechamento do Ibovespa, apenas 7 minutos para encerrarem as operações aqui no nosso mercado brasileiro, e a gente tem essa forte oscilação, essa forte disputa das forças compradoras e vendedoras. Quem está mais pessimista ou otimista, quem que está operando aqui esse mercado financeiro? Daqui a pouco a gente traz, claro, o fluxo financeiro, de onde estão saindo as principais ordens para os ativos aqui negociados. Então, Qualicorp, Lojas Renner, Ezetec, CCR Rodovias, e nós temos aqui Via Varejo. Não mudamos o cenário dos principais entes aqui do lado negativo e nem a oscilação. Quem está ganhando força mesmo é esse lado positivo que está disparando. Se nós abrirmos o volume, nós temos neste momento Vale, 1,25% de alta, firmou vários contratos, nós tivemos a renúncia de alguns diretores e agora Vale respondendo bem a essas notícias, 1,17%, e agora Petrobras, 1,57% de alta para a Petrobras. O petróleo como um todo virou para o patamar positivo. Nós temos, claro, a cotação da commodity, que é sempre muito importante para esse mercado, mexe diretamente nas margens, nos preços ali, nos custos de extração. Nós temos o petróleo, olha só, caindo ainda na margem dos $77 o barril de petróleo Brent. No entanto, esses ativos mais voltados a combustíveis fósseis, que são diretamente impactados pelo petróleo, estão em patamar positivo. Petrobras, Petri 4, 1,53%. A principal responsável neste momento pela virada do Ibovespa. Petri estava ali em 0,3%, 0,5% de oscilação positiva e agora 1,53% de alta para o ativo de Petrobras. Petri 4, Petri 3, 1,21% de alta para esse ativo. Itaú também com bastante força compradora. Nós temos aqui Bradesco também virando para o patamar positivo, um dos maiores volumes negociados na nossa Bolsa de Valores no dia de hoje. Bradesco estava em patamar negativo e agora vira para o positivo.
positivo. Então, alguns grandes players, alguns grandes ativos que têm bastante participação no nosso índice acionário estão agora em patamar positivo e por isso que nós vimos essa virada no nosso índice acionário, essa oscilação positiva que agora soma 0,53% de alta. Então, boa virada, nós temos, claro, os mercados internacionais corroborando para esse movimento, mas mesmo com a alta dos mercados internacionais do começo do dia, o Ibovespa estava apático, não saía do lugar. Neste momento, próximo aqui do finalzinho das operações nos Estados Unidos, nós temos 0,96% de alta para o índice Dow Jones, S&P 500 1,40% de alta e o índice Nasdaq aí sim ganhando mais força, 1,75% também de alta. Então, cenário positivo, pelo menos aqui, para esses índices acionários, trazendo um viés um pouco mais positivo para o Brasil. Lembrando, agora às 5 horas da tarde, nós teremos uma reunião de Fernando Haddad com os líderes da Câmara dos Deputados, líderes partidários, e essa reunião é muito importante para a tomada de decisão sobre o arcabouço fiscal. O Haddad chegou a brincar agora no comecinho da tarde, falando que se Deus quiser, hoje sai. Praticamente uma frase que a gente conhece aí, agora é orar. Então agora é orar para a saída, claro, desse arcabouço fiscal. Gostaria de convidar agora para a nossa participação, para tirar algumas dúvidas sobre o setor de construção e alguns resultados também que foram divulgados. Tiago Ribeiro, investidor profissional e consultor de investimentos. Tiago, muito obrigado pela participação de hoje. Agradeço pelo seu tempo, por participar aqui conosco do fechamento do mercado do Top News. Prazer todo meu e disponível aqui para a gente bater um papo sobre os resultados. Maravilha. Nós temos aqui, até abrir algumas companhias e uma companhia especial que acaba de divulgar os seus resultados foi a Iven. Teve um destaque muito negativo durante praticamente todo o dia. Perdia bastante valor, cerca ali de 6%, 7%, e agora reduz um pouquinho essas perdas, inclusive fechando em patamar positivo do gap de abertura. Então, nós abrimos ali com o Iven negociando abaixo do preço que está agora sendo negociado, inclusive o ativo em leilão neste momento. O leilão deve encerrar em 7 minutos. O que aconteceu essa virada? Será que o mercado interpretou mal ali os resultados em um primeiro momento? É apenas volatilidade mesmo? Não tem nada a ver com o resultado, porque o resultado foi ruim mesmo. Qual que é a sua avaliação, pelo menos para essa oscilação forte no ativo de Iven? Primeiro, vale destacar um ambiente que a gente vem vivendo de bolsa de falta de fluxo, resgate, de pessimismo, etc. Então, hoje em dia, quando uma empresa divulga um resultado bom, ela cai 2%, quando divulga um resultado médio, cai 5%, quando divulga um resultado ruim, cai 10%, 20%, como a Multilaser caiu, enfim. Então, tem esse cenário todo. E tem também uma questão das incorporadoras. Incorporação é um setor cíclico, um setor que sofre com alta de juros. É um mercado de média e alta renda em São Paulo. As construtoras aí como Trisul, a Zetec, a Iven agora divulgaram resultados fracos. É um mercado que está perto de estar, na minha visão, em sobreoferta. Tiveram muitos lançamentos aí em 2022, 2021. Algumas construtoras com mais estoque, algumas construtoras com mais dívida, outras construtoras com uma estrutura de capital mais confortável, menos estoque pronto, que é o caso da Iven. A Iven é uma empresa que tem, além da Iven que atua em São Paulo, ela tem 45% da Melnick, que atua no Rio Grande do Sul. É uma empresa caixa líquido. Teve um resultado fraco mesmo, margem bruta, queda na margem bruta, teve poucas vendas esse trimestre, oriundos também de baixo lançamento. Acho que a companhia lançou perto de algo como 50 milhões de reais, então lançou muito pouco. Já a teleconferência, que eu acho que mudou um pouquinho o ânimo dos investidores quanto ao papel, foi num tom mais otimista, de lançamentos mais fortes que em 2022, falando de melhora da margem bruta, custos de construção, todo o setor está falando isso, mas custo de construção mostrando aí uma estabilidade barra queda. Então é uma empresa que está bastante barata, o preço dela, assim, porque quando a gente está no mercado de baixo, setores cíclicos, todo mundo arranja justificativa para justificar o preço baixo das empresas. Daqui a 2 anos, quando o juros estiver caído e o Brasil talvez esteja em outra posição, vão estar justificando por que a empresa negocia 2 vezes o patrimônio e etc. Então o mercado é assim, no fundo, ele sempre arranja motivo para vender e no topo de ciclo sempre arranja motivo para comprar. Não é por mal, é porque as notícias são boas quando as empresas estão caras, as notícias são ruins quando as empresas estão baratas. Mas resultado de Iven em linha com o que eu esperava.
Em linha com o que esperava, a gente viu uma queda forte, agora essa recuperação. O mercado é uma bela de uma zona, é uma bela de uma confusão. Para quem estava nos acompanhando desde aí o começo do dia, a gente já destacava o ativo de Even perdendo ali cerca de 6%, 7%, agora recuperando todo esse valor. Ainda em patamar negativo, 1,79%, mas acima do preço de abertura, do preço ali que foi negociado depois do gap ali de abertura, depois dos resultados. E aí expandindo essa conversa para o setor de construção como um todo. A gente tem várias discussões, a gente acabou de receber a ata do Copom na terça-feira, ou seja, ontem, e essas expectativas parece que de queda nos juros para o Comitê de Política Monetária não estão em horizonte próximo. O pessoal não fala mais em queda de juros, a gente tem ali até levantando as expectativas para um novo aumento, caso o cenário ele piore. Isso já é levantado, claro, desde a primeira manutenção da taxa Selic, mas parece que todo mundo, agora o mercado, se atentou a isso apenas agora. Falou, não, o Banco Central falou que vai aumentar o juro. Não é assim que funciona, tá? Essa porção do comunicado já está aí há um bom tempo. No entanto, 13,75 são juros que agridem ali de forma constante e direta o setor de construção civil. Há algum gatilho de valorização que a gente pode enxergar para esse ano de 2023? Ou é um ano ainda muito pressionado, um ano de várias dificuldades? A gente tem projetos de habitação sendo reformados, a gente tem ali até projetos municipais de habitação também fazendo comodato com essas companhias, até companhias que estão listadas aqui no nosso Ibovespa, mas também na Bolsa de Valores como um todo. Qual que é o sentimento para o setor de construção? Tem mais desafios ou essas companhias estão tão pressionadas que uma notícia positiva pode fazer essas companhias se valorizarem? O setor no ano está bem dividido. A gente tem ativos ganhando muito valor, a gente tem ativos perdendo muito valor. Alguns pelas dinâmicas próprias, mas parece que o cenário como um todo não está muito receptivo a quem gosta ou quem busca investir em construção. Qual que é a sua avaliação para o setor e quais as perspectivas para esse segmento? Tá, bacana. Vou tentar elaborar um pouquinho dentro das coisas que você pontuou, e super pertinente. As pessoas normalmente falam, né? Quando os juros cair, eu invisto no setor de construção, eu invisto em setores cíclicos, varejo e etc. Mas a verdade é que o mercado antecipa, né? Se você olhar os outros ciclos de alta desses setores, o mercado antecipa. Quando tiver alguma sinalização de queda nos juros, isso provavelmente vai andar mais rápido do que você consegue se posicionar. Então, esperar e tentar adivinhar o momento dessa queda dos juros, eu não acho que seja a melhor estratégia. A estratégia que pelo menos eu uso, eu gosto de setores cíclicos, mas tem que entender que eles são cíclicos. Tem que saber a hora de entrar e a hora de sair. E construção é um business de ciclo longo, é um negócio difícil, então você não tem que inventar moda, né? Comprar empresas alavancadas, empresas com passado complicado, com muito estoque pronto. Você tem que comprar, eu falo sempre, nadar no raso, tá? Porque construção civil as coisas podem dar errado. Então buscar empresas caixa líquido, com boa gestão, bom histórico de entrega operacional e de resultados. Então esse é a construção. E dentro de construção a gente tem dois principais setores, né? É o média alta renda e o baixa renda. Então, no média alta renda, por exemplo, eu gosto bastante da Even, atuando em São Paulo. Tem outras empresas boas também, Lavi, a própria Zetec, com a queda agora ficou bem atraente. E, principalmente, hoje em dia, uma das minhas maiores convicções é a Moura do B, né? Que é uma empresa que atua ali no Nordeste, com baixa competição, está voando operacionalmente, lançando muito forte, vendendo bastante, com margem bastante ok. E, na minha visão, é uma empresa, a construtora mais barata listada. Então, média e alta renda são esses segmentos. E a gente tem as construtoras de baixa renda, né, que tem empresas em dificuldade, com problemas, como Tenda, por exemplo, e você tem boas empresas, bons negócios, Cury e Plano e Plano. Eu prefiro Plano e Plano por uma questão de valuation. Já vim na BMC, sei lá, uns 3 meses falei de Plano e Plano. De lá para cá, a companhia saiu, acho que dos R$2 para próxima aí a quase R$6, bateu ontem. É uma empresa que se beneficiou muito, vai se beneficiar muito do programa Pode Entrar, da Prefeitura de São Paulo. E é uma empresa que vai aumentar a margem bruta, aumentar vendas, aumentar lançamentos e vai estar aí gerando, sei lá, 250, 300 milhões de lucro ano, uma empresa que vale 1 bi hoje, né? Então, realmente, uma empresa bem gerida, bem tocada e super barata, com controle da Cirela. Gosto bastante. Cury eu acho que é a melhor do setor, mas tudo tem um preço. Eu acho que Plano e Plano, o risco-retorno, dado o preço mais atrativo, melhor que Cury. Maravilha. Eu preciso encerrar a nossa conversa por aqui, já que a gente está estourado, o mercado já está fechando. Infelizmente, nosso tempo é curto.
mas está super convidado a participar em outras ocasiões aqui na nossa programação, sempre muito bem-vindo. Tiago, as portas estão sempre abertas a ti. A gente tem bastante coisa para conversar sobre esses ativos. Inclusive, nós tivemos uma rodada aí de empresas no começo do ano no BMC Business. Está sempre convidado também para participar dessas conversas com os diretores das companhias para a gente tirar algumas dúvidas. Muito obrigado mesmo pela participação de hoje. Ótimo, vai ser um prazer. Chamando a Moura aí, Plano e Even, pode me chamar que a gente faz um bate-papo legal, tá bom? Maravilha, muito obrigado. É isso aí, fim de jogo, não tem mais negócio para o Ibovespa. Eu vou tentar chegar aqui, se a tecnologia me permitir. Permitiu desta vez. 0,53% de alta. Ibovespa fechou no positivo, olha só que loucura, 101.718 pontos, virada total no humor do mercado. Nós estávamos no positivo, fomos para o negativo, ficamos a tarde inteira oscilando abaixo do patamar de fechamento do dia de ontem e hoje. E agora, nesse finalzinho, nesses últimos 10 minutos de Ibovespa, 0,53% de alta para o índice, 101.718 pontos. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem entrevista com uma empresa listada, olha só, reportou os seus resultados há pouquíssimo tempo e a gente está aqui para tirar todas as dúvidas e falar, claro, sobre perspectivas, mas claro, depois do nosso intervalo comercial. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará ao meu lado durante 6-7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. Estamos de volta com o BBC Top News, agora fechamento de mercado, algumas das principais notícias do dia que movimentaram, claro, as bolsas no Brasil e no mundo. O índice de confiança da indústria subiu 2,4 pontos em março para 94,4 pontos, maior nível desde outubro de 2022, quando o índice atingiu 95,7 pontos, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Em médias móveis trimestrais, após 5 meses de quedas consecutivas e 1 mês de estabilidade, esse é o primeiro resultado positivo, variando 0,4 ponto para 93,2%.
3,2 pontos. Perdão. O índice situacional da situação atual recuou 1,3 ponto para 95,5 pontos, menor nível desde julho de 2020, que foi de 89,1 pontos. Já o índice de expectativas avançou 6,1 pontos para 97,5 pontos, maior nível desde setembro de 2022. E o índice de preços ao consumidor, o índice de preços aos produtores, na verdade, apresentou uma queda de 0,30% em fevereiro em relação ao mês anterior, conforme mostrou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O acumulado no ano atingiu 0,01% de queda, terceiro menor já registrado para o mês de fevereiro desde o início da série histórica em 2014. O acumulado em 12 meses ficou em 1,38% em fevereiro. 11 das 24 atividades industriais investigadas na pesquisa apresentaram variações negativas de preço até o mês imediatamente anterior. A dívida pública federal subiu 1,51% em fevereiro, atingindo 86 trilhões de reais, de acordo com o Tesouro Nacional. A dívida pública é emitida pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo federal, ou seja, para pagar as despesas que ficam acima da arrecadação com impostos e demais tributos. E o Pix é o meio de pagamento mais utilizado em 2022, com 24 bilhões de reais de transação, segundo dados da Febraban. Na média, foram 66 milhões de operações diárias com o sistema de pagamento instantâneo no ano passado. O volume financeiro total foi de 10 trilhões e 900 bilhões de reais. Neste quesito especificamente, o Pix é o segundo colocado. O TED somou 40 trilhões e 700 bilhões de reais em transações, o que mostra que o ticket médio da modalidade do TED foi maior. Em nota, o presidente da Febraban, o Isaac Sidney, disse, abre aspas, as transações feitas com o Pix continuam em ascensão, batendo recordes e a todo momento contribuindo para a maior inclusão financeira do brasileiro, fecha aspas. E o Brasil gerou 241 mil empregos com carteira assinada em fevereiro deste ano, de acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado representa a piora na relação a fevereiro do ano passado, quando foram criados 353 mil empregos formais. A queda nesta comparação foi de 31,6% para o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. O grande problema da economia atualmente é que ele classificou como uma insanidade monetária por parte do Banco Central, essas novas críticas do governo ao Banco Central, que tem mantido o juro básico da economia em 13,75% ao ano, o mais alto em mais de 6 anos, para conter pressões inflacionárias. Então, a gente vê cada vez mais esses entes do governo federal gerando críticas, gerando esse debate sobre o patamar dos juros no Brasil e também, claro, a importância da manutenção dessa política monetária. Isso ainda está sendo discutido, amplamente discutido, tanto na sociedade quanto ali na administração pública e, claro, vai desdobrar ali em vários rumores, em vários segmentos, em vários acontecimentos nos próximos dias, nos próximos meses e talvez para esse ano de 2023 seja um dos principais temas. Lembrando, a última ata do Copom, ela foi dura, mas em linha com o comunicado e com outras divulgações. A gente não teve uma grande mudança, apesar, claro, de agora estarem sendo citadas tanto o pacote econômico de Fernando Haddad quanto essa medida do arcabouço fiscal, que, lembrando, a reunião entre ministro Fernando Haddad e congressistas e membros do Congresso Nacional, membros do Parlamento, membros ali da Câmara dos Deputados, junto de Arthur Lira, que é o presidente da Casa Legislativa, ela começou a 13 minutos às 17 horas. Será que nós teremos algumas informações vazadas por aqui? A gente vai trazer em primeira mão, se tivermos qualquer informação sobre o arcabouço fiscal para quem assiste a nossa programação. Então fica por aí, não é porque o mercado fechou que a gente não tem informação nova para passar. E Bovespa 0,60% de alta, como eu mencionava, esse é o patamar final.
das nossas oscilações. E claro, para os mercados internacionais, fechamos também em alta, como eu mencionava, 1% de alta para Dow Jones, 1,42% de alta para S&P 500 e 1,79% de alta para o índice Nasdaq. Então, o mercado internacional no positivo, Europa fechou bem no positivo, a Ásia também ganhou certo valor nessa madrugada e agora o Ibovespa junta-se a essas bolsas internacionais no patamar positivo no dia de hoje. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta nós temos aí mais informações sobre essa reunião, o que está acontecendo por lá em Brasília, que pode impactar o mercado financeiro, mas claro, depois do anúncio dos nossos patrocinadores. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com.
Fala time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC, onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e, é claro, faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta, te espero lá. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará ao meu lado durante 6-7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. Estamos de volta com a programação do BMC Stock, fechamento de mercado aqui na BMC News, né? Porque tem mercado fechado que a gente não tem informação. Trazemos aqui, claro, alguns dos principais destaques do nosso dia e os principais destaques vão para o ministro da Economia, Fernando Haddad, que apresenta hoje, como eu já mencionava, a nova regra fiscal para deputados. Amanhã, essa mesma apresentação será feita para os senadores. O arcabouço fiscal substituirá o teto de gastos, regra que limita o crescimento de grande parte das despesas da União à inflação. A apresentação de Haddad estava prevista para acontecer depois que Lula voltasse da China, porém, como o encontro com o Xi Jinping foi adiado, o anúncio da regra foi antecipado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou os líderes para uma reunião com Haddad na residência oficial de Lira. Então, nós estamos com essa reunião acontecendo. Sempre que tivermos, claro, uma atualização sobre essa questão, traremos aqui na nossa programação. A comissão da Câmara aprova convites para a Tebet, ministra Simone Tebet, também para Fernando Haddad, para que prestem esclarecimentos sobre o crescimento econômico, reforma tributária e o aumento de impostos, diferente, claro, da convocação. O convite não obriga o comparecimento da autoridade. No entanto, os parlamentares costumam fechar uma data para a ida do ministro, claro, ao colegiado para evitar a convocação considerada um desgaste político. Então, é um convite formal. Se esse convite ele for negado, pode ter uma convocação, então é melhor já aceitar esse convite, lembrando, essas convocações elas são usuais para que o ministro, para que o executivo, nesse caso os ministros Simone Tebet e Fernando Haddad, eles prestem os esclarecimentos necessários a quem está nas casas legislativas, no caso o Senado. Então a gente deve ver, claro, várias perguntas de senadores, várias perguntas de deputados, caso esse pedido, esse convite, ele se estenda, e referentes, claro, ao aumento de impostos, a uma possível reforma tributária, se nós já tivermos esse arcabouço fiscal apresentado sobre detalhes do arcabouço fiscal, que posteriormente será votado, claro, nas próprias casas legislativas. E a Rússia informou nesta quarta-feira que iniciou os exercícios militares com mísseis balísticos intercontinentais. De acordo com a Reuters, esta é mais uma tratativa de Moscou para mostrar força nuclear. O aviso sobre esse início dos testes foi feito pelo ministro da Defesa russo em um canal no Telegram. Sergei Shoigu afirmou que cerca de 3.000 militares e 300 peças em equipamentos que participaram desse exercício. O sistema de mísseis balísticos, chamou de IARS, será usado nos exércitos em 3 regiões russas. As localidades não foram informadas. Então nós temos o anúncio desse novo exercício militar com mísseis intercontinentais, mas não temos divulgadas ainda as localidades desse exercício militar que será tomado a partir deste momento, que deve,
claro, estar sendo iniciado. Nós temos, claro, atualizações aqui sobre o mercado internacional, uma atualização importante, inclusive envolvendo a Petrobras, um dos ativos que dispararam aqui no finalzinho das nossas negociações. Temos a CVM, que recebeu uma denúncia anônima sobre um processo de venda de ativos da Petrobras. Esse processo aí, ele engloba, claro, descumprimentos à lei das SAs no processo de venda de ativos da Petrobras. Isso inclui, claro, todos os ativos da companhia. Petro 3, Petro 4 estão englobados nessa denúncia. Segundo a informação obtida a princípio pelo valor econômico, o denunciante alega no documento protocolado hoje que há risco de descumprimentos pelo acionista controlador e pelos administradores da Petrobras de deveres e obrigações previstos na lei das SAs. A prática de ilícitos no mercado de valores imobiliários, ambos relacionados, claro, ao contexto da possibilidade de suspensão da venda de ativos da estatal. Então, informação privilegiada, será que vai ter algum desdobramento de toda essa questão? Nós tivemos hoje o comunicado da Petrobras admitindo que os processos ali que já foram firmados, os contratos que já foram firmados, eles serão realmente executados e os que não foram firmados, eles serão reavaliados. Então, todos aqueles contratos, negociações que estavam em curso até o momento, elas serão encerradas, paralisadas e voltadas, claro, reavaliadas por essas instituições, pelos conselhos ali que integram a Petrobras. E claro, nós continuamos com o nosso giro de notícias, trazendo o fechamento do dólar. Dólar à vista também fechando neste momento, dólar fechando em queda de 0,57%, cotado a R$ 5,135, R$ 5,13. Esse é o dólar à vista, nós ainda temos o dólar futuro sendo negociado neste momento, então nós temos uma forte queda nesse ativo, chegou a bater há pouquíssimo tempo atrás R$ 5,35, então fomos de R$ 5,35 para o fechamento de hoje de R$ 5,13. O dólar está dando essa oscilada, ele não sai de uma mesma faixa de preço há um bom tempo, no entanto, é uma movimentação interessante. Se nós conseguimos ter acesso aqui ao nosso monitor de moedas, eu vou ter que usar aquela velha tecnologia rudimentar chamada mouse. Não sei se vocês conhecem aqui que estão acompanhando a nossa programação, mas o mouse era uma tecnologia utilizada há muito tempo atrás na internet, antes do touch ser inventado. E agora eu tive de utilizá-lo aqui para abrir o nosso ranking de moedas. Esse aqui é um ranking que ele equipara as principais moedas do mundo com o dólar. As que estão no verdinho estão oscilando acima do dólar, ou seja, estão ganhando valor em cima do dólar, e as que estão aqui nessa porção inferior do mapa é as que estão perdendo valor em relação ao dólar. Quais são os principais destaques positivos? O iene japonês, 2,61% de alta, é o principal destaque. Ganhava mais de 4% há pouquíssimo tempo atrás, mas agora recua um pouco essa valorização, ainda em patamar positivo. 2,61% de alta para o iene japonês. Para o franco suíço também, um movimento de ganho de valor, de valorização. 2,55% de alta para o franco suíço. O euro e também aqui a libra esterlina estão em patamar positivo também. Quem se destaca, claro, o nosso real brasileiro, sempre no radar dos investidores, 2,03% de alta para a moeda brasileira, ganhando valor em cima do dólar nos últimos dias. E esse é, claro, o agregado do mês de março como um todo. Desde o primeiro dia de março até esse dia 29, nós temos uma oscilação positiva do real brasileiro em 2%. Quem está posicionado está feliz, quem está ali protegido dessa oscilação está um pouquinho triste, fala, pô, eu já tinha mais dinheiro em reais do que quando eu estava posicionado em dólar, mas neste momento 2,03% de oscilação positiva para o real brasileiro, notícia importante. Eu gostaria de aproveitar esses minutinhos que eu tenho aqui depois do fechamento do mercado e até a entrada do nosso analista técnico. Teremos análises de gráfico hoje aqui no nosso Top News. Para dar um alô a todos que estão nos acompanhando neste momento. Tudo verde graças aqui a essas oscilações políticas. Ele não falou exatamente nessas palavras, mas o Sérgio Rocha está participando novamente aqui do nosso chat, mandando as suas contribuições. O Eduardo também está aqui mandando as suas contribuições, perguntando sobre alguns ativos especificamente. O pessoal está brigando aqui no nosso chat, eu adoro o nosso chat, que sempre tem umas discussões
muito relevantes de política, de relações internacionais, de ativos X e Y. Tem gente discutindo até qual que é o melhor programa da BMC News. Não é o Top News, é o Você com Dinheiro, não é o Você com Dinheiro, é o BMC Market. Gente, essa discussão a gente adora. É sinal que tem público aqui que adora todos os programas da BMC News, tem os seus favoritos. A gente está aqui para, claro, prestar as melhores informações possíveis para você, investidor, na hora de tomar a decisão. Fico feliz que tenham ali um programa favorito na nossa grade, que não seja o meu, que seja o BMC Market ali, com o Alexandre Cabral, com o Alan Gani, com o Felipe Nascimento, que seja também o Você com Dinheiro, trazendo sempre ótimos convidados. A conversa com o pessoal lá da Com Dinheiro é sempre muito interessante, tanto com o Rafa quanto com o Felipe, são ótimos ótimos apresentadores para tratar essas conversas sobre o mercado financeiro, trazendo gestores, trazendo ali os diretores de empresa. Tem o BMC News também, que tem o seu público, todo mundo gosta do BMC News, que é o programa de maior duração aqui da nossa grade, então fico felicíssimo que tem gente para abraçar todos os programas. Tem gente brigando aqui também, mandando o agro também é super importante na nossa grade. Primeira hora do agro a partir das 8 horas da manhã, aqui na grade de exibição da BMC News. A Lê de Lara dá aquelas explicações longas e totalmente fundamentadas sobre o que está acontecendo no mercado de agronegócio aqui brasileiro. Tem cotação de commodity ao vivo, tem também discussões sobre clima, sobre as produções que estão sendo ali espalhadas pelo Brasil, vendidas, como que está a colheita de soja, de arroz, de café. Tem bastante coisa ali no nosso programa de agro, lembrando todos os dias às 8 horas da manhã. Então um abraço para todos. O chamado, aqui ó, o chamado, tem um nome enigmático aqui no nosso chat também mandando as contribuições. O Helder está sempre por aqui, então um abraço para o Helder, um abraço para o MPK e para o Rui das Neves, que é a tríade aí da nossa BMC News, estão em todos os horários. Tem gente que também está sempre por aqui, como o Regis Andrade, agora o Sérgio Rocha está povoando os nossos programas. E lembrando, se você abaixar aí, tá digitando no site, tem também o card da Money Week, que será especial de 100 dias de governo, uma parceria de mídia da BMC News, claro, com a IQI. A IQI vai promover o evento, nós cobriremos aqui na BMC News, traremos todos os detalhes sobre essa Money Week de 100 dias de governo, e é um evento gratuito, então para você que gosta, quer saber um pouco mais sobre o panorama, o que foram esses 100 dias de governo iniciais, é só clicar no card e, claro, se inscrever para o evento, que é, lembrando, gratuito. Se inscreva no evento da Money Week neste momento aí, já está aparecendo no card aqui no nosso chat. E claro, para terminar esse nosso papo pré-gráficos aqui, eu gostaria de trazer novamente aqui a cotação dos juros. É sempre muito importante nós olharmos para os juros futuros, porque eles dão um panorama do que está acontecendo com o mercado e quais as expectativas, tanto para a inflação, quanto que o investidor está cobrando para investir aqui no Brasil. Nós temos aqui 0,19%, uma curva praticamente inteira em patamar positivo. Então, apesar dessa curva bem pressionada, o Ibovespa conseguiu fechar no positivo. E eu falo bem pressionada porque até na curva longa, aqui os DIs negociados para 2033, ou seja, de 10 anos, estão ganhando aqui 0,46%. Nós temos oscilações de 1% para 2028, também de 1,28% para 2027 e os DIs de 2026, 1,35% também de oscilação positiva. Então, a curva hoje estressada, alguns ativos de varejo sofreram com essa oscilação, não necessariamente por conta da curva de juros, que é um fator que muda todos os dias, a todo tempo, mas as expectativas aqui estão muito atreladas ao que será desse novo arcabouço fiscal que está às vésperas de ser anunciado. Segundo Fernando Haddad, sai ainda nesta semana. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem mais BMC Top News e também análises gráficas aqui na nossa programação. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos
o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Fala pessoal, aqui quem fala é Marcos Saravalho, sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sarinvest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso SaraCast, nosso podcast semanal, onde eu trago grandes nomes do mercado, gestores, profissionais, empreendedores aqui para bater um papo super descontraído sobre grandes oportunidades de investimentos, beleza? Toda quarta-feira aqui na BMC News, beleza? Te espero lá. Até mais, tchau! Estamos de volta com o BMC Top News, agora para um giro internacional. Sei que nós não falamos bastante aí sobre esses ativos internacionais, principalmente os localizados ali na Europa e na Ásia. Nós tivemos um dia bem positivo, eu sempre trago essas informações do nosso BMC Stock, então lembrando para todos que desejam ter essas informações no meio do dia, a partir da 1h30 da tarde tem BMC Stock aqui na programação. China, nós tivemos aqui Xangai oscilando 0,16% de queda e SZSE componente 0,13%, então patamar de estabilidade, um índice no positivo, outro índice no negativo, sem sair muito do lugar hoje a China. Nikkei 225, principal índice acionário japonês, 1,33% de alta, aí sim, uma alta bem significativa. E Taiwan, aqui ó, 0,43%. Qual que é o principal destaque da Ásia, pelo menos no dia de hoje? 2,06% de alta para o índice Hang Seng, principalmente puxado por Alibaba. Você conhece a famosa companhia Alibaba? Vai passar por uma grande reestruturação, anunciou hoje essa reestruturação e ganha 12% de valor, pelo menos ao fechamento do mercado ali durante a madrugada. O mercado asiático funciona em um fuso horário completamente diferente, em um horário aqui totalmente avesso ao nosso mercado, às nossas operações. Nós fechamos em conjunto com os Estados Unidos, agora Europa e Ásia fecham em horário completamente diferente. A Europa também teve um dia de fortes altas, então DAX na Alemanha 1,23% de alta, nós tivemos 1,07% de alta também na Europa para FTSE 100, lá no Reino Unido, 1,07% de alta, 1,39% de alta para CAC 40 e o índice Eurostoxx 1,51% de alta, também ganhando valor. E aí é o que a gente falava, Estados Unidos estava ganhando valor, a Ásia estava ganhando valor, a Europa estava ganhando valor, sempre acima de 1% de oscilação positiva, e o nosso Ibovespa estava nessa discussão, nessa estabilidade. Todo mundo está esperando que vai ser do arcabouço fiscal, essa é a verdade. 0,60% de alta para o ativo aqui, para o Ibovespa, que é o nosso principal índice acionário. Separei alguns dos principais destaques. Elbor divulgou o seu... Ambipar divulgou os seus resultados, nós mencionávamos com Vinícius Piscinini aqui há pouco. 8,15% de alta, uma das maiores altas da nossa Bolsa de Valores. Agora o negócio fica um pouco mais feio. Multilaser, para quem gosta da Multilaser, estava compradíssimo no papel, 36,73% de queda no dia de hoje, 1,43, R$1,43. Se nós voltarmos aqui, ó, 2023, puxarmos um pouquinho para trás, acho que nós somos muito para trás, mas nós já negociamos esse papel aqui a pouco mais de R$17. Então, nós tivemos uma faixa aqui de bastante valorização. Pouco mais de R$10. Então, o ativo perdeu bastante valor neste momento, R$1,43. Queda intradiária de 36,73%, também motivada pela divulgação de resultados. Resultados são o tema do nosso dia de hoje. E também, claro, junto com essa expectativa pelo arcabouço fiscal. Arcabouço, de um lado, segurando os ativos e os resultados fazendo essas movimentações, motivando essas grandes movimentações. Quem também perde bastante valor? Mobile perdeu bastante, 27,61% de queda no dia de hoje. No agregado mensal, 40,31% de queda. No anual, nós temos 35,33% de queda. Então, nós começamos bem o ano de 2023. Esse mês que foi catastrófico aqui para o ativo de Mobile, 27,61%. Gafisa, esse é o ativo que eu queria falar com o Vinícius Piscinini, também com o Thiago aqui, que participou da nossa programação. Gafisa, o que aconteceu com o ativo? Nós tivemos uma série de confusões,
tem ali algumas decisões judiciais, tem processos judiciais em curso, tem assembleia extraordinária para votar suspeição de grandes executivos da companhia. Então nós temos aqui 6,31% de queda no dia de hoje e, claro, o ativo cotado a R$ 6,09, R$ 6,09. Então o ativo deu uma estilingada, 400% de valorização entre o finalzinho do mês, entre o finalzinho de 2022 e o começo de 2023. Esses primeiros dias de 2023 foram muito positivos para a Gafisa. Nós tivemos uma valorização, até puxar o nosso mouse, a nossa tecnologia rudimentar aqui, essa tecnologia que não é mais utilizada no mercado, nós tivemos uma oscilação positiva até a máxima, um pouquinho mais para cima, de 415%. Tá pouco para você e agora nós devolvemos praticamente todo esse valor e estamos nos R$ 6,09. Só não estamos, claro, abaixo dessa área de partida. Acho que estamos abaixo sim dessa área de partida, estamos já perdendo valor desde aquela disparada para o ativo, perdendo um pouquinho mais. Acho que estamos basicamente no 0 a 0 aqui, o meu mouse não vai ajudar, tem que ser no touch mesmo, essa tecnologia ela já é ultrapassada por um motivo, mas esse movimento forte de subida e essa queda acentuada, ele chama bastante atenção para o ativo. Gafisa 6,31%, inclusive revertendo quase por completo o seu lucro no último trimestre de 2022. Aí vem também um patamar negativo, 2,68%. Nós comentávamos esse ativo com o Thiago. E é um patamar aqui, que é bem avesso ao que aconteceu no dia de hoje. Nós tivemos uma forte queda para o ativo, chegamos aos R$ 4,02 e fechamos a R$ 4,36. Então o ativo foi buscar uma média, caiu cerca de 7% durante todo o pregão e nós fechamos com 2,68% de queda. Então, ainda em patamar negativo, abrimos com queda, fechamos, claro, abaixo do patamar de abertura, depois desse gap de negociação, e vem também em patamar negativo 2,68%. Oncoclínicas, maior EBITDA da sua história, resultado muito positivo, está sendo destacado aí entre os principais jornais financeiros do Brasil, inclusive na BMC News. Visitem o nosso portal de notícias www.bmcnews.com.br. Oncoclínicas 16,27% de alta neste momento, 7,79%. Então, movimento muito positivo, muito brutal para esse ativo, 7,79% de alta para Oncoclínicas, 16,27%. E para quem acha que todos os mercados se encerraram, claro, eu tenho uma péssima notícia para você que queria dormir, mas claro, temos o mercado de criptoativos aqui na nossa tela, diretamente do Vector, também da Anelógica. É um profit adaptado para o mercado de criptoativos, formulado aqui especificamente para quem trabalha com trading de criptoativos ou para quem quer, claro, acompanhar o mercado. Vector na área, Vector na nossa tela e o Bitcoin disparando, 4,28% de alta. Novamente o Bitcoin rompendo aqui alguns patamares importantes, próximo da máxima, hein? Nós tivemos uma máxima nessa última rodada de valorizações do Bitcoin, depois da grande crise bancária aqui nos Estados Unidos. Fomos dos 19.568 para 28.937. Aqui eu tô falando de dólares, tá? Um Bitcoin é igual a 28.937 dólares na máxima atingida há poucos dias. Nós perdemos essa máxima, fomos aos 26 mil e agora novamente nos 28.433. Nós temos um receio no mercado, um grande processo contra a Binance do CTFT, que é uma instituição. Eu devo ter errado agora a sigla, peço perdão, mas é o que eu lembrei de cabeça. É a sigla, é a instituição bancária lá nos Estados Unidos, não bancária, mas reguladora, que rege o mercado de derivativos e também de negociação de commodities. Então, processou a Binance, que hoje é a maior corretora do planeta, exigindo, claro, explicações sobre a negociação de derivativos de forma ilegal nos Estados Unidos. Lembrando, criptoativos ainda não são regulados tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. A gente só, na última legislação que aconteceu no finalzinho do ano passado, reconhecemos os criptoativos como uma possibilidade de investimento. Hoje o Bitcoin, longe dessas críticas, claro, esse órgão reconheceu tanto o Bitcoin como o Ethereum, como a Litecoin, como commodities, então fator muito positivo aqui para o nosso mercado. BTC 28.433 e o Ethereum subindo bastante, mas subindo um pouco distante do Bitcoin, 1,81% de alta de valorização no dia de hoje. Se nós pegarmos a oscilação
positiva anual, 51% de valorização para o Ethereum e, claro, 72% de alta para o Bitcoin. Quem estava posicionado naqueles 15 mil dólares está sorrindo de orelha a orelha, está com um sorriso aqui gigantesco. É difícil conter os ânimos de quem estava posicionado, mas lembrando, disclaimer, alerta, pulou um pop-up aqui na sua tela, cuidado com o mercado de criptoativos, é um mercado extremamente incipiente, um mercado extremamente novo, ainda não regulado, o mercado ainda está testando muitas teses e, claro, para você que quer investir nesse tipo de ativo, nesses criptoativos especificamente, é necessário fazer um controle de riscos muito atento, um controle ativo de riscos e sempre, claro, dedicar uma parcela pequeníssima do seu portfólio para investir nesse mercado, um mercado muito novo, muito volátil e, claro, com vários riscos intrínsecos à sua natureza. Então, cuidado com criptoativos, são oportunidades sim, mas nós temos Bitcoin e Ethereum, os principais ativos do mercado, apresentando 72% de alta e 51% aí Bitcoin e Ethereum respectivamente. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta trazemos, claro, mais atualizações do mercado financeiro nacional e internacional. Também aqui esse mercado de criptoativos que não é nacional, não é internacional, é um mercado que está na internet, está no País das Maravilhas aqui de quem é dos anos 2000 e viveu, cresceu com a internet. Mas claro, na volta a gente fala sobre isso. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e, é claro, faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta, te espero lá. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará ao meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. Estamos de volta com o BMC Top News, fechamento de mercado. Falta pouquinho tempo aqui do nosso programa. Vou tomar parte dele para falar de um assunto que para mim é muito caro, gosto bastante de comentar sobre isso,
que é o mercado de criptoativos. Eu falava sobre essa oscilação bem forte no dia de hoje, 4,28% de alta para o Bitcoin, 1 ponto percentual ali de alta também para o Ethereum, mas alguns dos principais destaques positivos do nosso dia. XRP Ripple bastante aqui, oscilando bastante de forma positiva, 6,75%. Nós temos SNX Synthetix 6,59%. Chainlink é um protocolo tido como infraestrutura do mercado de criptoativos e Link aqui é o token gerado por esse protocolo. Então, Chainlink 6,27% de alta, o Bitcoin aqui 4,09%, Mana Decentraland 3,96% de alta, é um ativo totalmente votado, claro, a metaverso, essa tecnologia que está um pouco escanteada, está um pouco esquecida, mas vira e mexe tem uma oscilação interessante aqui no mercado de criptoativos. Não estou falando que é a melhor tecnologia do mundo, nem que vai ser revolucionário, eu tenho várias dúvidas em relação ao metaverso, como eu acho que qualquer pessoa em sã consciência teria. Até a Meta, que trocou o próprio nome de Facebook para Meta por conta do metaverso, está abandonando esse projeto. Não abandonando, claro, adiando, reduzindo as equipes, reduzindo o investimento, mas de certa forma deixando um pouco de canto essa estratégia de mudar o nome. Eu acho que pegou pesado com a Meta. Deixa aqui nos comentários se foi uma boa estratégia chamar a Meta agora chamar o Facebook de Meta e agora não ter metaverso para a gente testar. Ah, é a Meta, ela faz o quê? Metaverso, mas cadê o metaverso da Meta? Não tem muito metaverso, então acho que foi um marketing um pouco negativo, um tiro que saiu pela culatra, um tiro no pé aqui do Facebook, pelo menos na opinião do apresentador. Todos podem ter as suas próprias opiniões, pelo amor de Deus, né, gente? Por favor. Curve também, 3,32% de alta no dia de hoje. AVE, 3,11%, a AVE também oscilando de forma positiva. Nós temos aqui alguns ativos também como a Litecoin, 3,30% de alta, e Perpetual Protocol, 2,63%. Uniswap é um dos ativos que eu mais gosto de comentar, claro, 2,59% de alta no dia de hoje, e é um protocolo voltado, claro, a exchanges descentralizadas, a como nós chamamos no mercado de criptoativos. Eu falo nós como se eu fosse um grande hacker, um grande entendido de tecnologia. Eu não sou só um jornalista que traz as informações para vocês por aqui. A Uniswap é um protocolo de exchanges descentralizadas chamadas DEX, né, comumente aqui no mercado e na comunidade de cripto, que são protocolos que visam a troca, o intercâmbio de ativos sem a necessidade de uma instituição financeira centralizada, como é o caso da Binance, como é o caso de um Bradesco, de um Itaú, de uma XP, de um BTG. São instituições centralizadas que fazem essas trocas e cobram aquela taxa ali para fazer isso. E claro, tem toda a questão da solvência dessas companhias, da saúde financeira. A gente viu agora FTX quebrando e esse protocolo deu uma disparada, ganhou bastante holofote. Então, o Uniswap é bastante interessante. Para o ano de 2023 deve ficar um pouco escanteado. A gente tem a atualização Xangai da Ethereum, a gente tem também LSD, que é o Liquid Staking ali, os derivativos em Liquid Staking. Então, tem bastante coisa rolando e as exchanges descentralizadas parece que saíram um pouco do radar da comunidade, da euforia do mercado. Mas são protocolos muito interessantes e que podem proporcionar ali algumas grandes soluções para o mercado financeiro, não só nacional, mas como internacional, não só de cripto, mas mercado como um todo. E nós temos, claro, aqui TRX e outros ativos oscilando um pouco, de forma um pouco menos acentuada, e o USDC, que é uma stablecoin da Circle. Então, nós temos esse cenário para criptoativos. Lembrando, para você que quer se posicionar em criptoativos, nós temos uma grande parceria com a nossa patrocinadora Bybit. É só escanear o QR Code que vai aparecer agora na sua tela ou clicar no link aqui na descrição deste vídeo, se não tiver o QR Code. Eu creio que na descrição do vídeo tem todos os links aqui dos nossos patrocinadores. Quer investir em criptoativo? Clica no link e se divirta lá na plataforma da Bybit. Tem o Copy Trade do Rafael Mazzelli. Nós temos a Hora do Trader aqui para quem quer operar, ficar de olho nas operações do Rafa e talvez replicá-las. Se não tiver essa vontade de replicar por si só, é só clicar aí no Copy Trade. As operações elas são feitas de forma remota ali, automática. Então é uma plataforma, é uma ferramenta muito interessante que está disponível lá na Bybit. Só clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo. Lembrando, a Bybit nos patrocina, ela permite que nós façamos esse conteúdo diário sobre criptoativos, mas também sobre mercado internacional e nacional como um todo. E nós temos, claro, o nosso programa chegando ao finalzinho. Faltam alguns minutos apenas para nós encerrarmos o Top News. E eu gostaria, da interação de vocês aqui no nosso chat. Nós temos o Thiago Senna, será que é parente do Ayrton Senna? Eu não duvido de nada, a internet ela nos permite encontros formidáveis. Então, Thiago Senna colocando um pouco aqui,
falando sobre respeito. Pessoal, aí é um papo sério que eu quero ter com todos que estão nos acompanhando neste momento. Vamos ter um pouco mais de cautela nesse chat. Eu sei que as discussões, às vezes, elas ficam um pouco mais apertadas. É política, é religião, tem bastante coisa que vocês discutem aqui no nosso chat. É um ambiente livre, é um ambiente de interação, é gostoso esse sentimento de comunidade. A gente gosta muito que vocês enviem essas mensagens, mas cada um tem uma opinião, não dá pra gente bater cabeça, ficar estressado o dia todo, perder aí as estribeiras por conta de uma conversa na internet. Então, não sei se foi o caso, mas tem gente pedindo respeito. Eu peço também que mantenham o respeito no nosso chat. É um ambiente seguro, é um ambiente amigável. A gente aqui da BMC News quer fomentar essa conversa entre investidores, mas da forma correta, sem deixar muito viés político tomar conta aqui da conversa, muita briga desnecessária. Vamos discutir as pautas que são realmente importantes. Vamos falar de arcabouço, vamos falar sobre o teor da proposta, é boa ou não é, tem o que mudar, se está sendo criticada, o que pode ser feito de diferente. A gente vai falar de reforma tributária. É uma reforma interessante, não é? Quais são os pontos bons, quais são os pontos ruins, que aí a gente consegue, claro, gerar um debate que é válido, que ele é enriquecedor e que ele é, claro, construtivo para toda a nossa comunidade que nós criamos aqui na BMC News. É sempre um prazer recebê-los por aqui, ter esse canal de comunicação aberto, mas, claro, peço o cuidado, que às vezes eu sei que o pessoal dá uma exagerada aqui no nosso chat, sei que os ânimos ainda, às vezes, eles se aquecem, o pessoal fica um pouco nervoso, mas tomem um cuidado, bebe uma água, dá uma respirada, aproveite esse ambiente que de certa forma é ligado ao mercado financeiro, mas é um ambiente descontraído para a gente gerar conhecimento sobre finanças, investimentos e negócios e, claro, gerar oportunidades para você que está nos assistindo, talvez ter uma ideia de negócio, talvez ter uma ideia de empresa para você tirar do papel ou ter uma ideia de investimento na Bolsa de Valores. Nosso intuito é esse, não é gerar briga, não é gerar discussão, não é gerar nada. O chat é ótimo, aqui eu gosto bastante do nosso chat, o Perrone está mandando aqui a sua contribuição, adoro o nosso chat, gosto de todos que participam aqui todos os dias. Só peço o cuidado para a gente, às vezes, ficar um pouco mais comedido nessas grandes discussões que envolvem ali xingamentos, ofensas, ou são discussões que não vão levar a lugar nenhum. Tem as discussões que são de brincadeira, eu tenho certeza que tem. Tenho certeza que o pessoal pega no pé de algumas pessoas, até de alguns apresentadores ali, só para, claro, gerar uma descontração. E essa aí a gente aceita numa boa, mas quando passa desse nível, quando dá um passo a mais na discussão, eu não gosto e eu não acho legal. E, claro, eu tenho certeza que é uma posição institucional da companhia, da BMC News como um todo. A gente quer o melhor chat possível para você discutir ideias de investimento, discutir da vida, discutir de empresa, discutir de negócios, propostas políticas, mas não brigar, esse não é o nosso intuito, a gente não quer ninguém nervoso por aqui. E falando nisso, nós estamos aqui próximos do fechamento do nosso Top News. Eu vou ficando por aqui. Estou nesse voo solo, sem a Débora Oliveira, sem a Paula Moraes hoje, para me auxiliar também, para fazer esse fechamento de mercado junto comigo. Espero que tenham gostado desse monólogo aqui de 2 horas, dessa participação exclusiva de Gabriel Monteiro na programação da BMC News, que não é tão exclusiva assim, eu estou sempre por aqui, mas muito obrigado a todos que nos acompanharam até este momento. Deixem sempre as suas dúvidas e colaborem aí para a nossa grande comunidade que estamos buscando formar aqui, e também com a entrada na televisão, é sempre um grande passo para a gente. Um abraço para vocês, eu vou ficando por aqui, volto só amanhã no nosso BMC Stock, às 1h30 da tarde. Vocês ficam agora com a nossa grade de podcasts aqui na BMC News. Um abraço, tchau, tchau.